Bom dia para todos. A gente já se viu no culto, né? Mas é bom sempre ter bom dia. A minha fala nesta manhã vai ter um aspecto mais pastoral. Como vocês sabem, eu trabalho na Faculdade de Teologia, dou aula para os futuros pastores da minha igreja, de liturgia, e eu também trabalho no Instituto de Pastoral. E eu gosto muito desse trabalho, sou a coordenadora, uma das coordenadoras, coordenadora principal. E nesse Instituto de Pastoral, nós temos um projeto, um dos nossos projetos, chama-se Pastoral Urbana. E nós já tivemos alguns encontros ecumênicos sobre esse aspecto, nós já tivemos 2 seminários que foram bastante interessantes. Então eu não sou pastora, eu sou leiga. Muitos de vocês aqui mesmo pensam que eu sou pastora. Eu sou, creio que, uma das poucas leigas que, se não a única, não sei, não temos mais, que trabalha na Faculdade de Teologia, por causa da liturgia e da música, né? Então, meu texto vai mais nessa direção. Não tenho nenhuma pretensão de ser acadêmica, dar uma aula aqui. É mais uma reflexão. Eu trouxe um pouquinho do que eu meditei sobre esse tema. Eu nunca escrevi sobre esse tema antes. Tinha pensado, participado, mas não escrito. Então esse texto é assim um primeiro que a gente pode trabalhar mais, aprofundar. Também gostaria de dizer que quando a gente tem que falar sobre algum aspecto que é a liturgia, que envolve multidisciplinar, envolve vários olhares. Dependendo de que ângulo a gente vê a liturgia, nós temos que fazer opções. Então eu fiz a minha opção. E espero que os outros panelistas e vocês também complementem o que eu vou falar. Então é mais uma provocação para a gente pensar, né? Para discutir também. Meu tema, o título que eu dei para a minha fala é Em Favor da Cidade. Liturgia, hoje entendida como o culto ou serviço prestado a Deus, sempre esteve relacionada com o espaço público. Aliás, a própria palavra liturgia comporta a dimensão pública. Consultando o dicionário de liturgia, editado pela Paulinas, e quem não tem, é um dicionário muito bom, eu acho que é o único dicionário de liturgia em português, esse dicionário esclarece. Proveniente do grego clássico, leiturgia, em sua origem, o termo indicava a obra, a ação ou a iniciativa assumida livremente por um particular indivíduo ou família, em favor do povo, ou do bairro, ou da cidade, ou do estado. Liturgia, no seu primitivo uso civil, no primeiro uso da palavra, significa o serviço prestado ao povo pelo governante. Nesse contexto, liturgia poderia significar toda e qualquer obra ou serviço providenciado com a finalidade de proporcionar à urbe, cidade, polis e seus habitantes, uma melhor qualidade de vida. As facilidades criadas a fim de que pudessem exercer suas atividades diárias, isto é, para que pudessem viver e trabalhar de forma mais adequada e eficiente. Isso, gente, acontece em algumas cidades. Nós não podemos esquecer que há cidades no nosso mundo em que há qualidade de vida, em que há serviços que facilitam a vida, o trabalho, o lazer das pessoas. Mais tarde, a palavra liturgia, ou liturgia, não sei, passou a designar todo e qualquer serviço, mais ou menos obrigatório, prestado por um indivíduo ou por um grupo ao Estado e do Estado para o indivíduo. Nesse sentido, essa palavra adquire conotações relacionadas com direitos e deveres de servos e senhores.
E, neste caso, direitos e deveres do Estado para com os cidadãos e dos cidadãos para com a pátria, com a nação, etc. E aqui a gente começa a pensar que é um ponto interessante. A gente fala de direitos do cidadão, direitos do ser, que a gente tem as necessidades básicas na vida da cidade. E o pessoal aqui do Rio sabe muito bem que com essa mudança aí da telefônica, né? O pessoal ficou louco, porque telefone para nós hoje é uma necessidade básica. De repente não funcionava, os telefones não funcionavam, então se tornava a comunicação dentro de uma grande cidade complicada. Essas liturgias se caracterizaram, durante as chamadas democracias helênicas. Um dos usos mais relevantes dessa palavra, naquele contexto urbano, refere-se às chamadas liturgias cíclicas, atribuídas por turno a determinadas famílias e destinadas também atribuídas a grupos ou a toda a cidade, ao próprio demos, povo, né? Se concretizavam quase sempre no preparo de jogos e de festas. Nós ainda temos isso hoje. A comissão que prepara o carnaval, a festa da cidade, a festa do milho. Bom, isso é mais um contexto agrícola, né? Mas algumas cidades têm a sua festa, né? Lá a festa Oktoberfest, lá em Curitiba, no sul, né? A festa da uva, etc. E aqui no Rio o carnaval e outras festas também da cidade. Havia também as liturgias extraordinárias, prestadas pelos habitantes e governantes, geralmente usando a força militar em situações de conflito ou ameaça externa. É o que a gente pode chamar de defesa civil, mobilização da defesa civil, quando há alguma catástrofe na cidade, as pessoas então vão e se juntam e ajudam e prestam serviço nesse sentido. A palavra liturgia, no Novo Testamento, só aparece uma vez com sentido estrito de ritual. Atos 13, 2. Designados especificamente para serem sacerdotes, ministros ou fazer esse trabalho. Entretanto, liturgia será usada inúmeras vezes para designar o sacrifício espiritual da vida dos cristãos, principalmente na dimensão do testemunho como serviço. Paulo se declara disposto a que seu sangue seja derramado em libação, em sacrifício e serviço, e a palavra aqui é liturgia. Da fé, serviço da fé. Filipenses 2,17. Em outro trecho do Novo Testamento, Paulo descreve, referindo-se à oferta que os cristãos da Macedônia haviam levantado para os cristãos pobres da Judéia, ele diz assim, o texto bíblico: como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois, segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos o privilégio de participarem desse serviço, liturgia, a palavra, que se fazia para com os santos. Texto 2 Coríntios 8,4. Aqui, liturgia é serviço voluntário e público de uma comunidade em favor da outra, e que vai muito além ao expressar a própria liturgia que se fazia a Deus e a liturgia divina em favor da comunidade envolvidas. Então ele diz assim: se deram ao Senhor e se deram a nós. Não se trata aqui da discussão sobre o mais ou menos extenso ou exclusivo uso da palavra liturgia, pois sabemos que não era essa a única designação para o culto cristão. No entanto, o fato é que a teologia da liturgia comportará sempre a dimensão fascinante de ser ação ou iniciativa assumida livremente. Ação livre e desinteressada, e por isso mesmo plena de alegria, privilégio requerido, um jeito de agir impulsionado pela graça de Deus, segundo Coríntios 8:1. Nesse contexto, não há barganhas, o toma lá, dá cá, que envolve certas transações missionárias,
mas o puro ato de graça concedida e compartilhada. Esse episódio nos convida a pensar na dimensão pública da fé, expressa em nossos cultos, e de como ela poderia ser exercida de forma mais visível na cidade. A liturgia aqui percebida como ação voluntária, iniciativa assumida livremente, como diz o dicionário, inclui em sua teologia não apenas o serviço dos servos e servas de Deus, mas também as ações divinas em favor do povo. Assim sendo, liturgia ou culto é sempre um ato livre e voluntário. Deus deseja tanto quanto nós, e desejou de forma bem explícita através da encarnação, esse encontro. Vamos ao culto porque o queremos e desejamos. E embora alguns cultos e rituais pareçam sectários, sempre temos entendido que os nossos serviços religiosos são abertos à comunidade. Em outras palavras, nosso culto cristão é público. Será que nossa espiritualidade expressa na liturgia incorpora e se projeta em direção ao espaço ou mundo público? Para onde e para que somos enviados quando nos dispersamos? Falando um pouquinho dessa questão em que essa comunidade estava a serviço de outra, nesse seminário de pastoral urbana, eles fizeram um manifesto pedindo que os banheiros públicos fossem abertos. Uma coisa pequena. Há banheiros públicos em São Paulo e estão atualmente fechados. Então, sempre fizemos alguma coisa concreta. Pedimos ao governo que abrisse os banheiros públicos. Há um espaço na cidade designado para ser o local onde os fiéis seguidores de Jesus se reúnem para celebrar o encontro com Ele em comunidade. Esse espaço trata de ser um sinal, um apelo, um convite. Essa é a razão porque sempre se dá um jeito de avisar que é ali um lugar de encontro com o sagrado. A torre, a cruz, o sino, o letreiro, o painel nos indicam o caminho. Estabelecemos um tempo e um espaço onde nos expomos ao toque divino. É ali que temos a possibilidade de descobrir o que desejamos ardentemente e livremente, que esse encontro perdure, permeie nossa vida, produza frutos. Embora possamos constatar que o espaço litúrgico corre o risco de ser considerado simplesmente aprisco do rebanho, proteção contra o mundo secular, a mundanidade, esse foi concebido como representação em miniatura da cidade celeste. Isto é, um espaço onde seria possível desfrutar do bem-estar da presença de Deus e de visualizar, nem que seja de relance, a porta do céu. A Domus Ecclesiae era um sinal na cidade e indicava um conjunto de espaços onde ocorriam os serviços da comunidade. O espaço cultico se constituía em centro dessas atividades. Esse conceito arcaico representava, expressava a dinâmica da organização eclesial com suas tarefas principais: a profética, a litúrgica e a misericordiosa ou caritativa. O edifício igreja poderia, desse modo, ser pensado como uma pequena cidade que busca na terra a realização da cidade de Deus. A liturgia, centro dessa Jerusalém terrestre, antecipa e anuncia a alegria das ruas e praças da Jerusalém celeste. A cidade ou urbe, daí urbano, urbanidade, principalmente em sua moderna versão, a metrópole, é um fenômeno que não parece de fácil reversão. Diante dos inúmeros e difíceis problemas metropolitanos, as pessoas tentam fugir por algum tempo ou até definitivamente desses grandes conglomerados humanos. Não sei se alguma vez já foi aventada a possibilidade de se acabar com as cidades. Essa ideia nos parece inconcebível, embora saibamos que há cidades que desapareceram, mas ninguém desejou isso. Até mesmo as ruínas de uma cidade exercem fascínio sobre nós e nos atraem. Amamos nossa cidade como amamos um ente querido. Há toda uma gama de valores predominantes na vida das cidades que contribui para a visão utópica que dela fazemos. As pessoas se mudam para a cidade
de uma cidade para outra porque julgam que ali acharão felicidade, ficarão ricas, viverão melhor, em suma, vencerão na vida. A cidade é vista com esperança, porque é um centro de atualização em termos de trabalho, arte, ciência e tecnologia. Ela possui recursos não encontráveis em outros lugares. A cultura urbana também é marcada pela rapidez das mudanças e pela chegada das novidades. A cidade possui uma linguagem própria, um jargão específico que nos chega através dos jornais, revistas, propagandas, cartazes, etc. De que se fala nas cidades? Certamente não de plantar e colher ou de chuvas e geadas. Fala-se mais de horários, compromissos, transações bancárias, da bolsa, do bolso, do trânsito e da violência. Apesar de tudo isso, um olhar litúrgico sobre a cidade tentará descobrir nela os sinais de sua vocação transcendente. Do mesmo modo que podemos transformar o espaço material que compramos, que construímos, em domus ecclesiae, precisamos criar na cidade espaços de acolhimento, facilidade, comodidade, onde o encontro com o outro, a outra, seja possível. Onde os mais fracos, as crianças, os idosos, os diferentemente capacitados, serão aceitos e poderão também participar. Do mesmo modo que o edifício do culto precisa sinalizar a acolhida a partir de suas portas e acessos, e a Nova Jerusalém tem 12 portas, é preciso abrir espaços de acolhida e integração nas cidades. O sonho do Shalom precisa ser viabilizado na cidade. A oração da cidade e pela cidade precisa ser a oração que faz andar, não a oração parada, estática. A porta do céu tem de se abrir para fora. A visão da cidade celeste tem de inspirar não apenas os artistas que decoram as portas e altares das catedrais, mas também os artistas das ruas. A cidade precisa ser tema de poesias e canções. Quero falar da liturgia na cidade como a possibilidade dos espaços de acolhida, reflexão, adoração, perdão, reconciliação e compromisso. Espaços iluminados pelo sagrado, onde Deus se faz presente e age em favor do seu povo. Espaços onde a liturgia, impulsionada pela liberdade do amor, acontece e produz vida. Pois não terá sido a mais pura liturgia a vinda e a vida do Cristo entre nós? A liturgia de Deus em nosso favor? Não será também nossa resposta em favor da vida abundante na cidade a nossa mais perene liturgia? Como nós mesmos, como o nosso próprio corpo, não é possível se pensar a cidade como algo transitório e descartável. E pena que a gente não tem tempo, porque eu tinha feito uma outra reflexão a respeito do nosso corpo e da cidade, comparando as vias, as veias, os acessos, os armazenamentos, a provisão, o tempo, mas não dá tempo para a gente fazer tudo. Como nós mesmos, como nossos próprios corpos, preste atenção nessa dimensão para discutir, não é possível se pensar a cidade como algo transitório ou descartável. Nós a temos considerado um organismo vivo que nasce, cresce, desenvolve-se, transforma-se e envelhece. Raramente pensamos na cidade como passível de morte. As cidades sofrem catástrofes, mas sempre ressurgem de seus escombros. Talvez seja por essa razão que a Jerusalém messiânica é uma cidade eterna, cuja história terrena de infidelidade, traição, morte, é trespassada por eventos de ressurreição, de ventos do Espírito, de transfigurações, para que redimida essa Jerusalém e renovada, ainda seja a querida Jerusalém. A liturgia no contexto urbano precisa mover-se no caminho do amor pela cidade e da esperança de sua redenção e transformação. À semelhança de Jerusalém, o palco de acontecimentos salvíficos, a cidade é um espaço possível para o agir cristão em favor do reino divino, pois sua vocação última não é ser o inferno urbano, mas a cidade celeste. A liturgia da cidade é a liturgia que adora o Criador no brilho das manhãs e lamenta e confessa a poluição que o desfaz, que vai ao jardim público para a oração do meio-dia, mas que também luta pelo seu não desaparecimento, que se assenta com vizinhos para a comunhão da conversa fiada, mesmo sabendo que é perigoso. Sua linguagem requer a aprendizagem do ver, do prescrutar, do olhar e contemplar, do andar e caminhar pelas ruas, do sentar no banco da praça, no banco do ônibus, no banco da igreja, da escola, descobrir as flores, as árvores ainda vivas e belas. É celebrar as vitórias do povo, mas também conhecer os lugares de martírio.
lugares de martírio da cidade. O texto bíblico diz, em Jeremias 29, 5 a 7, procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Orar pela cidade, mesmo que seja a cidade do exílio. Eu não sou daqui, eu não tenho nada, quero ver Irene dar sua risada, Caetano Veloso, ou vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz, Manuel Bandeira. A oração pela cidade confronta o discurso ouvido e retido, que gostamos de reproduzir em nossas palavras, com os clamores mal ouvidos e mal entendidos. Oração que brota do olhar sobre a cidade, do nosso amor por ela. A oração é a dimensão litúrgica que extrapola os limites dos santuários e que pode ser privada e pública ao mesmo tempo. Os salmos são orações que muitas vezes partem da situação individual de angústia e se tornam orações comunitárias ou intercessões pelo povo. A oração só depende da disposição da pessoa ou grupo orante. Todos os lugares são adequados à oração, todas as horas são boas e todos os discursos podem ser socorridos pelos gemidos do Espírito. Lemos nos evangelhos que Jesus desejou retirar-se e afastar-se dos seus discípulos e ir ao jardim para orar. Quando visitamos uma cidade, queremos conhecer seus jardins e praças. São espaços onde a beleza anuncia a esperança, a memória do futuro. Todos nós temos um desejo nostálgico de viver em um jardim. Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanados, no mundo sem ódio nem dores. Música de Silvio Menck, texto de Silvio Menck. Por alguma razão inconsciente, sonhamos com o nosso jardim secreto. Hoje, sem jardins nem pomares, tempamos o consolo dos vasos floridos, das estampas de flores, dos frutos de plástico, dos nomes dos bairros feios e desflorados. Jardim do Sol, Jardim IP, Jardim do Lago. Todas as cidades têm o nome de jardins, né? Para ter uma árvore, compramos uma miniatura bonsai. Os exilados de hoje ainda se sentam junto aos rios de Babilônia, dependuram nos salgueiros suas harpas e choram com saudades de Sião. Ainda há jardins, mesmo que sejam murados, e as pessoas se alegram quando conseguem um jardim para o seu bairro. No jardim do Getsemane, há que partir para a ação salvífica. Como salvar a cidade? Quem sabe, começando a recuperar o sentido de liturgia como ação voluntária em favor da cidade. Somos convocados a exercer nossa fé na dimensão da cidadania. Há uma liturgia a ser feita na cidade, um movimento no espírito capaz de gestar vida plena, um congregar e dispersar que começa no primeiro dia da semana, o domingo, e que continua fora das portas do templo, no envio missionário.